Olá, tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Eu sou Rosimeire Cavalcante, enfermeira obstetra, gestora de uma maternidade pública da cidade de Salvador, de risco habitual, que atende Salvador e cidades próximas de Salvador, certo? A gente atende cerca de vários municípios de Salvador. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a sistematização da assistência de enfermagem, voltando essa sistematização para a assistência de enfermagem obstétrica, ok? Obstétrica e neonatal. Então, vamos conhecer um pouquinho como se dá a implantação da sistematização da enfermagem, visando qualificar a assistência de enfermagem, promovendo uma assistência segura, de qualidade e voltada para a mulher, a família e sua comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesses próximos minutos, tudo bem? Vamos lá? A sistematização da assistência de enfermagem, ela é um método que deve ser utilizado pelas maternidades para organizar o seu processo de trabalho. Existe uma confusão muito grande entre SAI e processo de enfermagem. Às vezes, quando a gente pergunta aos profissionais de enfermagem se eles sabem o que é o processo de enfermagem ou o que é a SAI, eles trocam. Às vezes, eles falam que a SAI são as 5 etapas e, na verdade, as 5 etapas é o processo de enfermagem que deve estar dentro da SAI. Então, a SAI é o processo de organizar, aqui no slide eu defino para vocês o que é a SAI, ó. A SAI é o processo de organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, para a gente implantar o processo de enfermagem, a gente tem que antes instituir a sistematização da assistência de enfermagem. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, tá? E o processo de enfermagem em si é a ferramenta metodológica, né, utilizada para tornar a assistência de enfermagem sistemática, organizando essa assistência em fases, com o objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem e promover o cuidado prestado com qualidade e segurança, certo? Então, a SAI, vamos aqui, ó, para eu explicar um pouquinho para vocês. A SAI, ela envolve um método científico, tá? Envolve o dimensionamento de pessoal e envolve a instituição, né? A implantação de instrumentos de uso para a qualificação dessa assistência. Então, quando a gente implanta a SAI, primeiro a gente tem que pensar qual é o método científico que eu vou usar para implantar a SAI, e aí entra as teorias de enfermagem. Então, toda a instituição de saúde que for implantar a SAI, ela precisa começar essa implantação através da definição de uma teoria que vai embasar a sua assistência. E aí existem várias teorias, né? A teoria de Van der Horta, a teoria de Lenig, a teoria de Roy, e algumas, a teoria da adaptação. Cada teoria, ela tem o seu objetivo de cuidado, tá? E a maioria deles foca o quê? No autocuidado, a enfermagem preparar o indivíduo para o autocuidado, sempre pensando na promoção da saúde integrativa, alinhando o bem-estar físico, psíquico e emocional no contexto da assistência de enfermagem. Voltando aqui para o slide, então, esse método científico usado para implantar o processo de enfermagem, né? De acordo com essa teoria, aí a gente vem definindo o processo de enfermagem. O processo de enfermagem, ele é descrito em fases. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. São as fases do processo de enfermagem, que são 5 fases, né? 6, na verdade, chegando no relatório de alta. Mas, além depois que a gente define qual é a teoria e constrói as etapas do processo de acordo com o perfil da mulher que eu vou cuidar, eu tenho que antes, né, ter já definido na minha
organização estrutural, o dimensionamento de pessoal, e aqui a gente vai embasado na norma, na resolução do COFEM, tá? Então, a gente vai, dentro da resolução do COFEM, determinar o quantitativo de pessoal necessário para a implementação dessa assistência de enfermagem e documentar essa assistência através de instrumentos de comunicação que facilite a execução do processo. Aí a gente está falando dos protocolos, dos manuais e dos impressos. Os protocolos que vão determinar as condutas a serem tomadas diante das situações, os manuais de normas e rotinas de procedimentos e os impressos que vão ser usados para documentar toda a assistência prestada. Então, nesse contexto aí, a gente prepara a instituição para promover uma assistência de enfermagem qualificada. E a proposta desse nosso curso aqui é a gente conhecer como a gente deve implantar o processo de enfermagem e apresentar para vocês modelos de assistência de enfermagem, de processos de enfermagem instituído em uma instituição de saúde da cidade de Salvador. Então, assim, aqui nesse slide eu vou falar de uma forma resumida o que engloba esse processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, que é a fase metodológica, né, da assistência, ela tem 6 fases. A primeira fase é a coleta de dados, onde a gente vai fazer a entrevista. Nessa coleta de dados, os profissionais eles vão colher as informações necessárias para identificar os problemas o problema do paciente e as suas necessidades de assistência. Então, vai ser feita a entrevista, a anamnese, exame físico, eu vou fazer uma avaliação criteriosa, direcionada e respeitosa ao paciente, considerando sua privacidade, os seus direitos e os seus deveres, né? Seguindo da coleta de dados, onde eu vou coletar essas informações. Partindo daí, eu vou tentar identificar os problemas de enfermagem para, então, construir o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem que segue as taxonomias internacionais. Aqui no curso a gente fala sobre a taxonomia de Nanda, interligada com o NIC e o NOC, certo? Então, a gente vai falar sobre diagnóstico de enfermagem, resultado esperado e intervenções, de acordo com a necessidade da mulher. Depois do diagnóstico de enfermagem, a gente vai fazer o planejamento da assistência. Esse planejamento da assistência envolve uma intervenção e um resultado esperado. Promoveu esse planejamento, nós vamos apresentar o plano de cuidado de enfermagem, que vai colocar em prática toda a nossa assistência, padronizando de acordo com os objetivos a serem atingidos, estimando o tempo de execução, quem executa e a forma de execução desses procedimentos, de acordo com a necessidade do paciente, certo? Então, após a implementação do cuidado, a gente vai avaliar a assistência de enfermagem para verificar se o plano implementado ele está de acordo com a necessidade e se o objetivo inicial almejado foi atingido. Então, a gente vai poder reavaliar de forma contínua e sistemática todo o processo do cuidado, adequando ele à necessidade do paciente e às condições do serviço que está prestando essa assistência. E, como último passo desse processo instituído, a gente lembrar que o paciente ele deve ser preparado para a continuidade do seu bem-estar físico em seu ambiente familiar. Então, a gente vai promover orientações necessárias para que ele possa manter os seus cuidados de saúde em casa e manter saúde e bem-estar. Nesse relatório de alta, a gente vai apresentar alguns cuidados que são necessários para a manutenção da saúde e bem-estar, como quando ele deve procurar ou voltar ao serviço de saúde, qual o tempo de consulta e em relação a sono, repouso, alimentação e cuidados com a sua saúde. Tudo isso deve estar instituído no relatório de alta. A gente vai criar um modelo padrão que deve ser entregue ao paciente e à família. Lembrando que todo esse cenário, aqui no slide, ele vai ser preparado e direcionado para a pessoa, a família e o meio onde ele vive. Então, a gente não presta assistência de enfermagem
focado num problema ou em um indivíduo. A gente presta assistência de enfermagem focando essa assistência na saúde biopsíquica emocional. E isso envolve indivíduo, família e comunidade. A gente tem que estar sempre atento a essas etapas. Dando uma ideia para vocês um pouquinho de como a gente deve processar os problemas de enfermagem para então instituir o diagnóstico de enfermagem, eu dou aqui um exemplo de que após uma coleta de dados, o enfermeiro ele vai classificar esses dados, interpretar esse dado através de uma análise, tentando avaliar a situação e se isso está gerando algum problema para o indivíduo e confirmar essa interpretação de dado com a própria sintomatologia e as condições da paciente que ele está cuidando naquele momento. Então, a gente vai ter os dados, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tem uma gestante, ela está com 12 semanas de gestação e está com sangramento, ela é gesta 2, teve um aborto prévio. Então, ela está com febre, ela é obesa e está com leucocitose, com os leucos elevados, né? Então, os leucócitos elevados. Então, aqui, por essa avaliação inicial aqui, juntando essas informações, a gente tem ideia de que ela tem um diagnóstico de enfermagem relacionado ao risco da dia de mãe-feto prejudicado. Para o médico, uma possível situação de abortamento. Para a enfermagem, risco da dia de mãe-feto prejudicado. Isso é a Nanda quem define. Então, ela tem um risco de perder o bebê. A gente vai classificar e aí uma grande dificuldade dos profissionais de enfermagem em gerar esse diagnóstico é que normalmente quando ele pega uma situação dessa, ele fica querendo separar essas questões identificadas para fazer diagnósticos de enfermagem isolados e vários ao mesmo tempo, quando você pode criar um diagnóstico de enfermagem que englobe as necessidades de todos aqueles problemas, a gente agrupando esses problemas, relacionando ele em sistemas, ok? Então, a gente classifica e, nesse caso aqui, a gente tem uma situação de aborto que, para a enfermagem, é um risco em relação à capacidade reprodutiva dessa mulher. E aí, a gente vai poder, a partir dessa avaliação, criar o diagnóstico de enfermagem, fazer o planejamento da assistência e prestar o cuidado com o objetivo de trazer saúde, bem-estar e recuperação de uma vida para essa mulher, tornando ela uma mulher ativa, produtiva e com a esperança de uma nova gravidez posterior, quando ela tiver a condição de realizar, certo? Então, é muito isso que a gente quer falar. Então, o curso de SAI, ele vai dar a noção de como o enfermeiro pode estar preparado para prestar uma assistência de enfermagem obstétrica qualificada, embasada cientificamente e focada na necessidade da mulher. A gente vai descrever os diagnósticos de enfermagem, apresentar alguns diagnósticos de enfermagem mais comuns na obstetrícia e como esses diagnósticos podem ser levantados e identificados, né? Como a gente vai escrever, como a gente levanta, como a gente usa na prática o NANDA, o diagnóstico de enfermagem. Então, convido vocês a conhecerem o nosso curso de sistematização da assistência de enfermagem, ok? Aguardo vocês lá.